particulares esse tipo de dever de diagnosticar e planejar? E aí, vou ser repetitiva, mas é o ponto central para a gente tratar nesse primeiro momento genericamente. Visa-se a implementação de ações para o desenvolvimento sustentável. E aí a gente está tratando de economia, sociedade e ambiente. Se os fins são tão caros à sociedade, importantes para todos, inclusive para o empreendedor particular, não há que se falar em excesso e exigir dele condutas que vão possibilitar essa efetivação. E, na verdade, o que se está exigindo é o que seria óbvio. Às vezes eu fico pensando assim, quem cai de paraquedas em algumas discussões, fala assim, gente, mas eles estão discutindo o que é óbvio, mas que na prática não acontece. Que o empreendedor primeiro analise onde que ele vai construir o empreendimento dele, para saber exatamente que consequências aquele empreendimento vai causar, e aí de todas essas dimensões, para então planejar como que aquilo seria de fato possível, para só depois implementar aquele empreendimento de forma que não só ele ganhe, mas toda a sociedade ganhe com aquilo. Mas infelizmente, principalmente no Brasil, que eu acho que ainda está um pouquinho melhor do que lá, a gente ainda observa que há finalidade de lucro, vamos tentar, e às vezes é muito na tentativa e erro, sem esse estudo prévio necessário. Só que quando a gente fala em empreendedorismo particular, a gente tem diversas realidades diferentes em questão. Então, de fato, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da proporcionalidade na hora de se exigir o cumprimento desse dever fundamental. Assim, só para frisar, eu defendo que seria então um dever fundamental acessório ao dever fundamental das ações de desenvolvimento sustentável, que a todo momento ele se justifica justamente por retomar esses propósitos do desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala de empreendedorismo particular, a gente tem diversas realidades para levar em consideração. E aí, parto justamente da ideia de sociedade de risco para fazer essa análise e essa ponderação. O mais comum quando a gente fala de sociedade de risco e desenvolvimento sustentável é dar mão da exigência da sociedade para a ação dos empreendedores. E aí, principalmente, os princípios da prevenção e da precaução, né? Exige-se dos empreendedores que eles tenham esses requisitos cumpridos, já que há o risco inerente à atividade que eles estão desenvolvendo. Agora, há também a mão reversa. Os empreendedores também estão submetidos a risco na hora que eles vão se lançar nesse meio econômico. E aí, justamente nessa correlação de uma mão com a outra, é que a gente tem que fazer essa análise de proporcionalidade. Por quê? Justamente porque a gente fala muito das externalidades que essas empresas causam para a sociedade, que são inúmeras, gravíssimas, enfim, umas mais graves, outras menos graves, umas mais identificáveis, outras menos identificáveis, umas mais à vista, outras menos à vista. Mas a gente fala muito das externalidades, mas há que tomar cuidado também com qual internalização dessa empresa vai ser obrigada a tomar. Até porque, como a professora Galamada está colocando, nós do direito não temos os instrumentos necessários para dizer exatamente que consequências estão acontecendo, quem está fazendo o quê, quem é responsável pelo quê, e por isso se falar muito em deveres compartilhados, em direitos compartilhados, que é justamente o primeiro ponto que eu proponho. E aí eu trago 5 pontos aqui, que são critérios iniciais para essa discussão do diagnóstico e do planejamento. O primeiro é o fato de serem deveres compartilhados, e aí, é claro, o descumprimento do dever por parte de um não isenta do cumprimento o outro ator social. Mas a partir do momento em que a ação ou omissão de um desses atores impossibilita a ação ou omissão do outro, aquele dever continua existindo, mas deixa de ser exigível. E aí, por razões óbvias, que é o que se aplica a todo direito, né? Direito com lato sensu. O segundo ponto, o porte da empresa que está em questão. E aí, não só por causa de questões financeiras diretas, ele não vai ter dinheiro para pagar determinado estudo ambiental, ele não vai ter dinheiro para pagar determinado estudo de impacto social, não só por isso, mas porque o próprio ordenamento brasileiro protege de forma diferenciada as micro e pequenas empresas.
empresas. Aí eu até trago a Lei Complementar 123 de 2006, que dispõe sobre as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. Por quê? Porque entende-se que as empresas pequenas, e aí eu vou tratar empresas pequenas como micro e pequenas empresas, têm um papel social muito forte e precisam ser incentivadas. E justamente considerando a posição diferenciada que elas têm na sociedade, elas também mereceriam um tratamento diferenciado. Deixo esse ponto um pouco suspenso para eu tratar de um outro e voltar nele a partir do tópico 4. O terceiro aspecto, então, seriam as informações já disponíveis e com publicidade adequada. Por quê? Se a empresa já tem informações disponíveis a ela sobre determinado contexto, sobre determinada região, ela não tem que se estudar para não fazer o adequado diagnóstico e o adequado planejamento. Porque, por vezes, a gente observa aqueles argumentos: mas eu nem sei exatamente como se dá essa sociedade, eu nem sei, eu não tenho os recursos tecnológicos necessários para fazer uma determinada análise na água ou no ar, ou há outras empresas no entorno que já estão impactando, e aí ficou complicado para mim fazer esse relatório de impacto. Enfim, há os mais diversos elementos que poderiam ser utilizados, mas que, se já há esses estudos e essas informações levantadas e publicizadas, não há mais por que se falar nisso. E a questão dos impactos econômicos e socioambientais na região. Por quê? Dependendo da gravidade, mesmo com relação ao porte da empresa, e aí eu retomo aquele tópico que eu tinha deixado em suspenso, mesmo que o porte da empresa seja micro ou pequena empresa, mereça esse tratamento diferenciado, dependendo do impacto que ela for causar na região, ela não pode ter esse tratamento diferenciado, porque seria a gente privilegiar demasiadamente uma dimensão e justamente pôr por terra toda a perspectiva do desenvolvimento